Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Aqui eu vou trazer casos criminais, relatos de sobrevivência e teorias conspiratórias em músicas e filmes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Gabi Petito. Esse caso ficou conhecido mundialmente e foi possível acompanhar todo o desenrolar de uma investigação, de uma viagem que deveria ser uma divertida aventura, porém se transformou em uma triste história. Pessoal, eu tô começando o canal agora e vocês sabem que não é fácil o início aqui no YouTube, por isso eu gostaria muito de pedir o apoio de cada um de vocês, se inscrevendo aqui no canal, deixando um like e também uma sugestão de caso nos comentários. Eu espero que gostem do vídeo e vamos para o caso. Eu vou trazer uma linha do tempo do caso, da investigação, então eu vou falar exatamente quando que aconteceram cada um dos fatos, tá? Para não precisar ficar indo e voltando, para não ficar muito confusa a história, porque tem muita informação. Gabriele Venora Petito nasceu em 19 de março de 1999. Mais conhecida como Gabi Petito, nasceu e foi criada em Blue Point, na cidade de Nova York. Filha de pais separados, chamados Nicole Schmidt e Joey Petito, ela sempre manteve uma boa relação com o padrasto e também com a sua madrasta. Ela era a mais velha de 6 irmãos. Ela se formou em 2017 na Blue Point High School em Bayport, Nova York. E foi lá na escola onde estudava que conheceu Brian Christopher Laundrie. Ela é descrita pelos pais no documentário The Gabi Petito History, An American Tragedy, como uma menina que estava sempre sorrindo, feliz, com um sorriso muito afetuoso. Ela tinha muitos grupos de amigos, ela adorava a escola onde estudava e a mãe também diz que ela era uma artista brilhante, muito talentosa. E desde quando nasceu, ela era o centro da atenção da família. Era ela quem conectava os seus pais e padrastos de alguma forma. Em março de 2019, Gabi começou a namorar Brian e foi morar com ele e seus pais em North Point, na Flórida. Ambos trabalhavam numa loja chamada Publix, que é uma rede de supermercados americana. Ela trabalhava lá como técnica de enfermagem e ele no departamento de mercearia. A melhor amiga da Gabi, chamada Rose Davis, ela descreveu o relacionamento dos dois como extremamente tóxico. Falou que ele era muito ciumento com ela e que eles tinham muitas brigas intensas por causa disso. Ela também conta que quando o casal brigava, a Gabi ia até a casa da amiga para desabafar sobre o relacionamento e também para se manter um pouco afastada, já que eles moravam juntos. Ela também deu uma entrevista ao jornal Daily Mail e relatou uma situação bastante esquisita, que Brian roubou a identidade de Gabi para que ela não saísse com a amiga para dançar, porque elas haviam combinado de saírem juntas. Então a gente pode perceber que se trata de um relacionamento muito problemático, né? Mas mesmo assim a Gabi continuou namorando com Brian e em julho de 2020 eles ficaram noivos. Os dois adoravam viajar juntos, eles já tinham feito algumas viagens pelos Estados Unidos. E então, 5 meses depois de ficarem noivos, a Gabi resolveu comprar uma van da marca Ford e de cor branca, que foi transformada em uma espécie de trailer para que os dois pudessem viajar pelo país e dormir dentro da van. Ela então trabalhou 50 horas por semana na rede Taco Bell, enquanto Brian trabalhava em uma lanchonete de sucos orgânicos, para juntar dinheiro para a próxima aventura deles. Agora eu vou começar a falar um pouco como ocorreu o início do caso. Gabi Petito, com 22 anos, e Brian, com 24 anos, em julho de 2021, avisou suas famílias que haviam largado o emprego e iriam fazer uma viagem de 4 meses pelos Estados Unidos, visitando algumas cidades e acampando em campings que tem em parques nacionais. A ideia era eles dormirem na van que a Gabi havia comprado e viver viajando. A família da Gabi disse que não ficaram muito surpresos com a ideia, porque ela era uma menina muito aventureira e ela era muito sonhadora também, mas eles apenas ficaram preocupados com os dois porque eles iam ficar muito tempo longe e viajando na van, mas a mãe da Gabi acreditava que ele poderia cuidar bem da filha. A Gabi disse para os pais que não iria apenas viver esse sonho, mas ela também iria compartilhar com milhares de pessoas na internet, através de vídeos do seu cotidiano viajando na van. Então, em 2 de julho de 2021, o casal partiu para sua viagem. Naquele mês, eles visitaram muitos parques nacionais e também muitos pontos turísticos, e Gabi documentava a sua viagem através dos vídeos e também na sua rede social no Instagram. Ela gostava bastante de postar o seu cotidiano com o noivo,
detalhes das viagens. Ela também publicava como que era a van, onde que eles dormiam na van. E nas redes sociais eles pareciam um casal muito feliz, parecia que eles estavam aproveitando muito a viagem deles. E ela mantinha contato diário com a sua mãe, informando onde estava e também enviando fotos da viagem. Então, quando tudo aparentemente estava bem, aproximadamente um mês depois do início da viagem, em 12 de agosto de 2021, um homem ligou para a polícia alegando que um casal estava tendo uma briga feia na frente de uma lanchonete, no estado de Utah. A pessoa que ligou disse ao policial que viu Brian dar um tapa em Gabi e ir embora, deixando ela para trás. Outra testemunha também descreveu o incidente à polícia, mas falou que Gabi e Brian estavam falando de forma bastante agressiva um com o outro e que Gabi estava dando um soco no braço dele. A testemunha disse que parecia que Brian estava tentando deixar a Gabi e levar o telefone dela junto com ele. Então a impressão que algumas pessoas tiveram daquela discussão era que Brian estava tentando deixar a Gabi para trás e ir embora com a van e deixá-la incomunicável, sem o celular dela. Mas a testemunha falou que os dois acabaram indo embora juntos na van. Então, através dos relatos recebidos pela polícia, eles conseguiram identificar a van na estrada e eles pediram para eles pararem. Eles estavam próximo da entrada do Arks National Park. É um parque localizado no estado de Utah. E pediram para eles encostarem no acostamento da estrada. Os policiais encontraram a Gabi chorando muito no banco do passageiro. E tem filmagens feitas pela própria polícia, onde a Gabi relata o que estava acontecendo para eles. Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD, and okay. I was just cleaning and straightening up back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I do. Essas são cenas que precedem um crime, então é até um pouco difícil de assistir, e toda vez que eu assisto, eu sinto que aquele momento era o momento exato que tiveram a oportunidade de salvar a vida da Gabi. Então nas filmagens dá pra ver a Gabi bastante abalada, chorando muito, mas mesmo assim ela primeiro tenta minimizar a briga dos dois e a violência física do Brian, mas como o policial viu marcas no braço e no rosto dela e ficou insistindo para que ela fosse honesta e falasse a verdade, o que de fato estava acontecendo, foi quando ela revelou que Brian estava sendo agressivo com ela. E ela relatou que ele ficava mandando calar a boca e também agarrou seu rosto até causar ferimentos dentro da sua boca. Nas filmagens também aparece Brian bastante descontraído, rindo e fazendo brincadeiras com a polícia, falando que na verdade ele estava apenas tentando acalmar a Gabi porque ela era muito nervosa, ela estava um pouco descontrolada. I'm on my own. So I was saying, let's just go for a walk, and she was trying to get the keys for me, so I was just going, just wait, back up, and that's when she hit me, and I didn't get, I don't want to push you, but I didn't get overtly physical. I was just trying to keep her away and not get hit, and then I got really... A Gabi então relata aos policiais que ela que bateu primeiro em Brian, aparentemente tentando não colocar a culpa nele, e pediu para os policiais que não os separassem. Então, no relatório da polícia foi registrado que durante a abordagem, em nenhum momento a Gabi parou de chorar e não conseguiu formular nenhuma frase sem precisar enxugar suas lágrimas. E também foi registrado que durante a briga, Brian tentou acalmar a Gabi, dizendo para que os dois se distanciarem por alguns minutos, mas como ela não queria se separar de Brian, ela começou a bater nele para que ele não se afastasse dela, e então ele agarrou o rosto dela e a empurrou. Tudo isso ficou registrado no relatório da polícia, nessas palavras, e no final das contas nem Gabi nem Brian quiseram apresentar queixa em decorrência do incidente, que foi caracterizado pela polícia como um problema de saúde mental e emocional, e não como violência doméstica. Se tivesse sido caracterizado como uma violência doméstica, seria exigida a prisão de Brian, e por isso que eles não prestaram queixa sobre o ocorrido, porque aparentemente Gabi queria proteger Brian. A polícia então pediu para os dois dormirem separados naquela noite e aconselhou que Brian ficasse em um hotel e Gabi ficasse na van. Após a polícia aconselhar os dois e tentar apaziguar a situação, eles foram liberados e seguiram a viagem normalmente. 5 dias após esse incidente com a polícia, em 17 de agosto, Brian pegou um voo sozinho em Salt Lake City, em Utah,
para uma cidade chamada Tampa, no estado da Flórida, deixando Gabi sozinha no hotel. E enquanto estava sozinha, no dia 19 de agosto, a Gabi postou um vídeo no YouTube onde os dois mostravam o cotidiano da viagem e os dois apareciam sorrindo bastante, se beijando. Esse vídeo tem disponível no YouTube e aparentemente estava tudo bem entre eles. E entre esses dias ela ficou vários dias nesse hotel, perto do aeroporto de Salt Lake City, enquanto Brian viajava, e ele voltou em 23 de agosto para se juntar a Gabi e continuar a viagem. De acordo com a equipe do hotel, ela fez check-out e foi embora do hotel em 24 de agosto. Mais tarde foi explicado pelo advogado da família de Brian que ele fez a viagem para conseguir mais dinheiro porque eles cogitavam estender a viagem. Então, em 25 de agosto, foi a última vez que Gabi Petito fez contato com a sua mãe. E também fez a sua última postagem no Instagram. Ela postou uma foto no Instagram em um mural de borboletas do lado de fora de um restaurante em Utah. Na foto em questão, ela segura uma abóbora e comemora o Halloween, mesmo estando muito longe da data, né? Eles ainda estavam em agosto. E nesse contato que ela fez com a mãe dela, nesse último contato, ela falou que estava com o Brian, estava indo para o Parque Nacional de Grand Teton. Uma testemunha afirmou que em 27 de agosto, entre 1 e 2 da tarde, ela viu Brian e Gabi juntos em um restaurante de comida mexicana, localizado no estado de Wyoming. De acordo com a testemunha, Brian teve uma discussão com o gerente e com a garçonete do restaurante, e parecia que a discussão ocorria por causa de dinheiro. E também foi relatado que ele parecia bastante agressivo nas palavras. A testemunha disse que viu a Gabi chorando bastante, muito abalada e se desculpando pelo comportamento de Brian. A equipe do restaurante confirmou no Instagram que o casal esteve de fato no local e foi a última vez que Gabi Petito foi vista com vida. Nesse mesmo dia, uma mensagem de texto do telefone de Gabi foi enviada para sua mãe que dizia, abre aspas, "Você pode ajudar Stan. Eu continuo recebendo suas mensagens de voz e chamadas perdidas." Fecha aspas. A mensagem fez a mãe de Gabi ficar extremamente preocupada, porque Stan era o avô da Gabi e ela nunca se referiu a ele pelo primeiro nome. Então, aparentemente, não era ela quem estava enviando aquelas mensagens. A última mensagem enviada em 30 de agosto dizia, abre aspas, "Nenhum serviço em Waze-Miri." Fecha aspas. Sua mãe falou que não acredita que foi a Gabi que enviou essas mensagens para ela. Desde então, Nicole não recebeu mais nenhum telefonema de Gabi e nem notícias sobre a filha. Ela tentou entrar em contato com o Brian e com a sua família para saber o que estava acontecendo, mas não recebeu nenhuma resposta. Mais tarde, uma testemunha fez um vídeo no TikTok dizendo que no dia 29 de agosto, ela e seu namorado deram uma carona a Brian e que ele estava sozinho. Depois de 30 minutos de carona, o Brian percebeu que o casal não estava indo para o lugar que ele queria e por isso desembarcou do carro, aproximadamente 6 horas da tarde. Uma outra testemunha falou que também deu carona a Brian no mesmo dia, aproximadamente às 6h20 da tarde, e o deixou na entrada de um camping. Foi uma carona de 20 minutos, mas mesmo assim Brian ofereceu dinheiro pela carona e, de acordo com a testemunha, ele estava bastante impaciente quando saiu do carro. Em 1º de setembro de 2021, Brian voltou sozinho para a casa de seus pais em Northport, na Flórida, na van branca de Gabi. E Nicole, mãe da Gabi, continuava sem notícias do casal. Sem saber que Brian tinha voltado para casa e 10 dias sem notícias sobre o casal, no dia 11 de setembro de 2021, Nicole entrou em contato com a polícia para informar o desaparecimento da filha. Na noite do mesmo dia, o detetive que começou a cuidar do caso foi até a casa da família Petito informar que Brian estava na Flórida, na casa dos pais. Ele havia voltado sozinho da viagem com a van da Gabi e ele já tinha contratado um advogado. Então a família da Gabi percebeu que poderia ter acontecido algo muito pior do que eles imaginavam. Então começou as investigações em busca de Gabi Petito e a pessoa que supostamente poderia ajudar a polícia seria o Brian, que foi o último que esteve com ela. Porém, ele e sua família permaneceram em silêncio e se recusavam a falar sobre o caso ou ajudar nas investigações. O caso então tomou uma proporção mundial. O mundo inteiro estava noticiando sobre o desaparecimento dela. Aqui no Brasil, inclusive, teve muitas matérias falando sobre isso. E o que intrigava as pessoas era o estranho comportamento
do Brian. Uma grande controvérsia é que Brian não foi colocado como suspeito na investigação e por isso a polícia não podia forçar ele e sua família a falar sobre o que havia acontecido. Ele foi colocado pela polícia apenas como uma pessoa de interesse. É um termo utilizado nos Estados Unidos para quando alguém está envolvido em uma investigação criminal, mas não foi ainda formalmente acusado pelo crime. Então, com o caminhar das investigações, a polícia decidiu instalar algumas câmeras na casa de Brian para ver a movimentação da casa, onde que ele estava, quando que ele entrava e saía. E no dia 13 de setembro, viram ele sair de casa de carro e retornar apenas 2 dias depois. A polícia achou que a pessoa que saiu do carro e entrou na casa era Brian, mas 4 dias depois ficou claro que não era Brian no carro, porque em 17 de setembro os pais dele entraram em contato com a polícia alegando que ele estava desaparecido. Eles informaram que Brian havia saído de casa dia 13 para uma caminhada e não havia retornado. Foi então que a polícia percebeu que tinha confundido a mãe de Brian com o próprio Brian na ocasião. Então a polícia teve que admitir que por causa desse erro eles não tinham a menor ideia do paradeiro dele. Após isso foi emitido um mandado de busca e a polícia foi até a casa dos Laundrie e apreendeu a van da Gabi, um Ford Mustang da família e um HD externo. As buscas estavam avançando e a internet toda falava sobre o desaparecimento da Gabi, sobre o estranho comportamento do Brian e agora sobre o desaparecimento dele. Então foi relatado por um casal que um pouco antes da investigação tomar proporção nacional, eles estavam viajando e tinha visto uma van branca com a placa da Flórida, parada em uma estrada. Eles pensaram em parar para conversar, mas acabaram desistindo quando viram que a van estava sozinha. Dias depois, quando viram nos noticiários que tinha uma menina desaparecida, que era a Gabi Petito, e quando eles viram a descrição da van, eles souberam que aquela van que eles haviam visto era de Gabi Petito. Então eles entraram em contato com o FBI e passaram a localização onde havia visto a van e as autoridades começaram a procurar a Gabi naquela região. Em 19 de setembro, restos mortais com a descrição de Gabi Petito foram encontrados na área de Spray Creek Spruce Camping, em Wyoming. Foi confirmado que se tratava de Gabi Petito e uma autópsia determinou que a forma da morte foi homicídio por estrangulamento, que ocorreu de 3 a 4 semanas antes do corpo ser encontrado. Então, 2 meses após o assassinato de Gabi e 37 dias depois do desaparecimento de Brian Laundrie, no dia 20 de outubro, os restos mortais de Brian foram encontrados no Parque Ambiental de Macayate Creek, junto com seus pertences. Através do exame de odontologia forense, foi confirmado que se tratava do corpo de Brian. Esse é um exame que se utiliza dos dentes do morto para saber sua identidade. Junto estavam alguns de seus pertences, como mochila e também um notebook. E a autópsia concluiu que a causa da morte foi um ferimento de bala na cabeça e que Brian cometeu suicídio. Foi concluído pela investigação que Gabi Petito foi morta por estrangulamento pelo namorado Brian Laundrie e seu corpo deixado no Parque Nacional de Grand Teton. E dias após o homicídio, Brian Laundrie cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Esse foi um caso que despertou um enorme interesse público e teve uma cobertura completa pelos noticiários e também pelas redes sociais. Muitos criadores de conteúdo se engajaram na busca de Gabi Petito, tentando auxiliar nas investigações, mas infelizmente o desfecho do caso não teve um final feliz. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se faltou alguma informação, fica à vontade para complementar aqui embaixo nos comentários. Pode acontecer até por ser um caso muito recente e tem muita informação espalhada na internet. Não se esqueça de curtir o vídeo, de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.